Lucas capítulo 2, versículo. Vou apenas ficar com o versículo 1, mas o capítulo inteiro que nós vamos falar aborda esses 7 versículos, tá ok? Deixa só eu ligar aqui, né? E tchau. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo o mundo se alistasse. Pai querido, nós queremos que a Tua palavra, e sabemos que a Tua palavra é verdadeira, mas queremos que ela seja bênção nas nossas vidas hoje, Senhor. E nessa manhã nós pedimos, Pai querido, que ela venha falar aos nossos corações. Essa é a nossa oração, Senhor. Prepara-nos para a mensagem que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus Cristo. Amém? Pode sentar, meu querido. Essa última música que nós cantamos tem tudo a ver com que a mensagem nós vamos estar falando. Hoje seria a igreja de Sardes. E é interessante que eu vou parar por causa do Natal, né? Eu fui pregar Sardes no dia 24, né? Mas mesmo se eu fosse pregar, seria interessantíssimo, porque Sardes tem a ver com uma igreja que buscava uma cura religiosa. A cidade de Sardes era por causa de uma pedra mística que existia ali, e essa cidade ainda existe na Turquia, tá? E eles acreditavam que por causa daquela pedra havia toda uma questão de cura religiosa. E nós iríamos falar, e nós vamos falar quando nós formos pregar sobre essa igreja, o que a religiosidade tem feito. E nós vamos trazer para os dias atuais, porque a briga de Jesus com aquela igreja é exatamente o que nós vamos falar hoje. Se você não olhar o que essa última letra que nós cantamos fala, que nós somos atraídos pela cruz gentilmente, e nós precisamos olhar para a cruz, porque muitas vezes a igreja para na manjedoura, né? A igreja para no presépio, a igreja para nos enfeites do Natal, e a igreja não para pensar que aquilo foi apenas o start para chegar na cruz, e da cruz para a redenção para a minha vida e para a sua vida. E tudo começa com um decreto, e é isso que nós vamos estar falando hoje. Tá? E esse decreto é quando o Senhor move a história. E é interessante isso, porque esse decreto ele teve que acontecer, porque nesse caso, José e Maria já tinham saído da sua cidade, Maria já estava grávida de uma avançada, tanto é que ela chega já pronta para o nascimento. Você imagina uma menina nos dias atuais, com entre 14 e 16 anos, chegando em casa, papai, eu estou grávida do Espírito Santo. O pai vai pegar, né, Calixto, vai pegar uma cartucheira e falar assim, vamos conhecer esse Espírito Santo agora, né? Vamos atrás desse Espírito Santo agora. E Maria enfrentou tudo aquilo naquela época porque ela teve uma experiência com Deus. E aqui eu quero deixar já uma lição para nós. Quando eu e você temos uma experiência com Deus, não importa o que as pessoas vão pensar. Não importa se aquele dia, aquela madrugada você estava orando e Deus falou com você de uma maneira A, B ou C. Não importa se um dia você estava aqui orando e Deus, quando estava ministrando através do louvor, como foi bênção hoje, tá? E Deus falou ao teu coração, e de repente você chega em casa na hora do almoço, vai compartilhar, nossa, aquele louvor, eu senti algo tremendo, e a pessoa olha para você como se algo estranho. Você não está aqui para convencer a pessoa. Você está aqui para dizer, olha, eu sei o que eu senti. E é isso que Maria fez. Maria enfrentou a cidade, Maria enfrentou a sua família, porque ela sabia o que tinha acontecido com ela. E eles saem da cidade. Quando o anjo aparece para José, vocês conhecem a história, eles saem da cidade. Só que a promessa estava em Belém. Então eles saíram de Belém. E a promessa estava em Belém. Aí Deus fala assim, como se Deus... Imagina Deus pensando, né? Vamos trabalhar esse quadrinho. Não, eles precisam voltar para Belém. Como é que eu vou fazer? Já sei. Eu vou fazer um decreto, colocar na cabeça de César Augusto, fazer um decreto, que cada um volte para a sua cidade. Vamos imaginar que esse decreto fosse assim. Quem nasceu em Uberlândia está lá no Maranhão, vai ter que voltar para Uberlândia para assinar um decreto na cidade que nasceu. Cada um vai ter que assinar na cidade que nasceu. É mais ou menos isso que aconteceu. Então, por detrás dessa história, não está apenas um decreto. Está um mover da mão de Deus para que uma história fosse contada. Então, olhamos para o presépio, mas não entendemos que ele aponta para a direção da cruz.
toda essa história que começa com esse decreto aponta para uma única verdade. Aqui não é um plano 2. Tá? O que Adão e Eva cometeram no Jardim do Éden não foi algo que pegou Deus de surpresa. Eu consigo imaginar na eternidade, Pai, o Filho e o Espírito Santo conversando, e talvez eles falando sobre tudo o que eles iriam fazer, e depende de um determinado momento, né, os atributos de Deus, porque a palavra de Deus, principalmente a Bíblia judaica, dá a entender que os atributos de Deus são moveres, como se fosse existente, como se fossem seres, né? Então o amor como uma coisa existencial, a bondade, a misericórdia e tudo mais. Então imagina a justiça, uma pessoa, e o amor, outra pessoa, participando daquela roda, né, de conversa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E, de repente, o pai fala, vamos criar uma criatura, nós já criamos os anjos, nós criamos o universo, mas vamos criar uma criatura especial para que a gente possa ter um relacionamento mais próximo com ela. Vamos criar algo semelhante a nós. E eles começam a conversar sobre a criação do homem. E, de repente, eles, sabendo de toda a história, sabendo do futuro, eles falam, entre eles, isso aqui é uma fantasia do pastor Silas, viu? Está na Bíblia do pastor Silas, tá? E eles falam entre eles, poxa, mas o homem vai pecar. Aí a justiça, opa, então se ele pecar, ele vai ter que ser destruído. Aí o amor fala, não, mas e onde é que vai ficar o teu amor? E naquele momento, naquele diálogo, Jesus levanta o filho e fala assim, olha, vamos fazer o seguinte, como vai ter que ter alguém para pagar o preço da justiça, eu vou morrer no lugar do homem. Aí a justiça fala, eu estou satisfeito. Aí o amor fala assim, eu não posso imaginar amor maior. Aí o Espírito Santo fala assim, então tá, para conservar, para ajudar eles até o final, eu vou habitar dentro deles e eu vou ajudar cada um deles a ficar até o final, quando o arrebatamento acontecer. Esse foi o grande plano que se elaborou na eternidade. É isso que Paulo fala no livro de Colossenses. Paulo fala assim, antes mesmo de todas as coisas sendo formadas, ele vai elaborar um plano mirabolante. Então, por isso que eu falo, para mim a coisa mais linda é Deus saber que hoje ele sabia que esse louvor seria delicioso como foi. E que o pastor Silas estaria pregando barbudo. Barbudo. Aqui hoje, né? E ele saberia que todos nós estaríamos aqui, alguns viajando. É o Deus que sabe de todas as coisas. É o Deus que sonda os nossos corações. Sabe das nossas limitações, sabe das nossas fraquezas, mas também sabe dos nossos quebrantamentos, sabe dos nossos arrependimentos, e sabe dos nossos chorar diante do altar. Nasceu o Redentor, o seu Salvador. Você viu qual é a mensagem que os anjos vão levando? A mensagem que os anjos vão levando é a mensagem apenas essa, olha, nasceu o Redentor, nasceu o Salvador. Os anjos não falam assim, olha, nasceu o grande rei do universo, nasceu bababá, babá. Eles mandam apenas essa mensagem. Olha, nasceu o vosso Redentor, nasceu o Salvador. O Emanuel se fez presente. Tanto é que a mensagem que a mãe de João Batista vai receber, a que Isabel vai receber, é esta. A mensagem, né, que o sacerdote vai receber é esse Emanuel, Deus conosco. A mensagem que vai ser traçada no plano de Deus, e aqui a coisa mais linda é que no plano de Deus, ele vai colocar pessoas que talvez eu e você não fôssemos escolher. Eu nunca esqueço em Curitiba, muitos anos atrás, quando teve aquele acidente do Baton Rouge, né? Não sei quem se lembra disso, na virada do ano. Havia uma garota de programa, uma agência de programa, de garota de programa, foi contratada por um grupo de empresários, e elas estavam lá, né, na orgia com vários empresários, foram passar a virada do ano. A mãe de uma delas, evangélica, né, e falar, pastor, o que eu faço? Minha irmã, só tem que orar. Porque o que uma mãe, o que um pai faz numa determinada hora, a não ser orar? Porque a gente cria, aí eles crescem, a gente ora, eles crescem, a gente ora, eles casam, a gente ora, eles têm filho, a gente ora, eles têm neto, a gente ora, a vida inteira a gente vai orar. E eu falei, vamos orar. E o Baton Rouge, você sabe que virou, né? A filha, a prostituta, a garota de programa, estava se afogando. E ela lembrou. Então, a história é longa porque a mãe dela fala assim, nem que Deus jogue uma corda para tirar quando você estiver se afogando um dia,
Nem que Deus jogue uma corda, uma rede, Ele vai tirar você do lamaçal do pecado. A mãe estava se referindo sobre o lamaçal do pecado. Enquanto ela estava se afogando, que o bateau-mouche virou, um dos pescadores, porque vários pescadores assistem, né? Eles vão lá, os que pescam lá no Rio de Janeiro, né? É na orla, né, de Copacabana, viu lá muitos pescadores, saiu no jornal, jogou uma rede, e ela agarrou nessa rede, e esse pescador puxou, e ela foi salva. Quando ela viu que ela foi salva por uma rede, ela lembrou da oração da mãe. E ela volta para Curitiba, ela aceita Jesus, ela casa, hoje ela é esposa de pastor. E o fritar da história é essa. Mas olha a grande mensagem. Eu fico pensando se naquele barco estivesse talvez um religioso, com a rede na mão. Bom, essa aqui é a garota de programa, prostituta, tem que morrer. Não, esse aqui é empresário, dá emprego para muitas pessoas. Esse aqui, se converter, a empresa dele pode ser benção, o dízimo dele pode ser benção na igreja. Vamos salvar esse. Será que talvez não é essa leitura que a igreja faria? Porque quando essa mensagem é levada pelos anjos, ele está dizendo o seguinte: o Redentor é aquele que pagou o preço de todos, é aquele que veio trazer a salvação. E a salvação é para todos. Essa é a grande mensagem do Evangelho. É por isso que esse mundo grego helenista, quando o Evangelho nasce, e nós já falamos muitas vezes, a contracultura que foi o nascimento do Evangelho. E assim mesmo ele vai se formando, vai se trazendo. E Paulo é o cara que vai entender e vai conseguir levar essa verdade num mundo totalmente helenista. Num mundo onde não podiam, eles não acreditavam no Redentor. Num mundo onde, eu contei uma história muito tempo atrás, não sei se vocês se lembram, de um pai, né, que tinha um único filho, e ele colecionava muitos quadros caros. E o filho foi para a guerra. E lá onde ele estava no alojamento, ele começou a conversar com a pessoa que estava ao lado dele. E ele falava do amor do pai, da graça do pai, da bondade do pai. E ele pegou uma tela e ele começou a pintar. Ele fez um rabisco, né? Ele não era um pintor, ele fez um rabisco. E enquanto ele rabiscava, ele falava do amor do pai, do quanto o pai o amava, e ele era filho único, né? E no meio do combate ele morre, mas esse companheiro não morreu. Aí esse companheiro pega essa tela e volta e vai na casa do pai. E fala: olha, eu estive ao lado do seu filho quando ele foi ferido. E as últimas palavras que ele pediu antes de morrer é: entrega esse quadro para o meu pai. E fala o quanto que eu o amei. Enquanto eu pintava essa tela, eu pensava no amor que ele me deu e no amor que eu tinha para com ele. Mas era um rabisco. Esse homem morre, todas aquelas telas famosas, de pintores famosos, vão para leilão. Só que o leilão começa com a primeira tela do filho, que era um rabisco. Então, todos aqueles colecionadores, machanco, donos de museus vão lá, quando vê a primeira tela, todo mundo fica dando risada. Nossa, ninguém dá um lance. Mas tinha uma pessoa lá, quem era? Exatamente aquele cidadão, o sobrevivente, que estava no alojamento com ele. Como ele sabia o que aquela tela significava, e como ele conhecia aquele rapaz, ele comprou, sem interesse, comprou aquela tela. Comprou aquela tela para lembrar do amigo. E quando ele comprou aquela tela, ele está saindo, alguém fala assim: o leilão acabou. E todo mundo fica doido, mas e os outros quadros? Quadros famosos, caríssimos. E aí o cara lê o testamento, e no testamento está escrito assim: quem tem o filho, tem tudo. E no testamento assim: aquele que comprar a tela que o meu filho pintou, herdará todos os quadros da minha coleção. Meu amado, isso é a redenção. Tudo o que Jesus herdou, conquistou, é meu e seu, porque um preço foi pago. Tudo que é do Filho é nosso. Esse é o preço do Salvador. Então, Paulo em Gálatas usa a expressão plenitude do tempo, para mostrar que o tempo estava cumprido sobre todos os aspectos. Quando sai esse decreto, Deus fala assim: é chegada a hora. Meu amado, você já pensou Jesus? Porque lá ele está como filho do Deus Altíssimo. Paulo fala assim, que ele se despiu da sua glória. Da sua glória. Imagina Deus, vamos pensar no relógio, né? No super relógio lá, watch.
né? Ele olha lá, meu filho, está na hora. Está na hora, pai, chegou a hora. Está pronto? Estou pronto. Já escolheu? Escolhi. Está vendo aquela mocinha lá? Aquela é a Maria. O coração dela é temente. Aquela moça, ela é fiel. Porque a descrição que a lei rabina fala de Maria era de uma moça temente ao Senhor, uma moça que se dedicava ao Senhor. Então, imagina o diálogo do pai. Você está pronto para algo que a humanidade não vai entender? Você está pronto para se despedir de si mesmo, se tornar um feto para entrar nela? O Espírito Santo vai fazer isso. O Espírito Santo, estou pronto. Você já pensou? E todo o processo começa quando ele diz, eu estou pronto. E ali começa todo o plano de salvação. E aconteceu que naquele dia é chegado esse decreto. A palavra dogma que é usada aqui, que infelizmente a religiosidade usa de uma forma errada. Qual é o dogma da igreja? A palavra dogma, meu amado, no grego significa algo que é decretado, algo que é dado como um comando. Entendeu? Também por isso que a igreja pega, né, o dogma dessa igreja, o comando dessa igreja, também está certo. Mas a ideia deveria ser outra. Tá? É um comando celestial. Existe um comando de Deus dessa manhã. Existe um comando de Deus nas regiões celestiais sobre a minha vida e sobre a tua vida. Existe um comando de Deus a cada manhã sobre a minha vida e sobre a tua vida. Então Deus usa quem Ele quiser para que a sua vontade seja feita. A promessa do Salvador para o mundo foi anunciada para Israel nos dias de Moisés, mas já estava decretada desde a eternidade. Então, se você for olhar, quando chega em Abraão, é como Deus fala assim, ó, é agora que eu vou começar. E sabe por que Deus começou em Abraão? Porque chega a plenitude dos tempos. Agora, como é que Deus escolheu Abraão? Por causa do questionamento de Abraão. Deus vai atrás de pessoas que questionam. O pai de Abraão era um homem que fazia ídolos para os povos pagãos. E diz a história rabínica na Bíblia hebraica que um dia Abraão, por isso que ele foi expulso de Ur dos Caldeus, ele pegou um pedaço, imagina um adolescente ou um jovem já, ele pega um martelo e fala o seguinte, ó, são tantas divindades, é Baal, é Astera, qual Deus verdadeiro? Ele pega e começa a quebrar. O Deus verdadeiro não vai deixar eu quebrar. E começou por Dagon, começou Baal, e começou a quebrar os deuses. Né? Como chama o molde, né? O molde. E começou a quebrar. Aí quebrou todo, então não existe nenhum Deus verdadeiro. Aí ele escuta uma voz, saia daí agora, que eu vou te mostrar. Então, saia da tua tenda, não era da tenda que ele estava, era no lugar que ele estava. E ele sai para fora e Deus fala, olhe para cima. E ele fala, olha as estrelas, olhe para baixo. E Deus mostra a dimensão que eu e você precisamos andar. A dimensão espiritual e a dimensão natural. E Deus fala, a partir de agora, Abraão, você vai andar na dimensão espiritual e você vai andar na dimensão física, natural. É esse o chamado. E a partir dali uma nova história começa a acontecer. Teve erros? Como não teve? Claro que teve. Abraão mentiu. Abraão se acovardou. Abraão se envolveu com Agar. Ele podia dizer, não, Sara, existe uma promessa. Eu não entendo, mas existe uma promessa. Mesmo esses erros, Deus permite. E Harold Brown, um autor, né, professor de Oxford de literatura de Shakespeare, ele fala assim, ó, a Bíblia para mim só pode ser verdadeira porque se ela fosse um livro bacana, ela teria omitido esse lado negro, podre, de grandes personagens. Por que não omitiu o pecado de Abraão? Por que não omitiu o pecado de Davi? Ficaria tão melhor a história. Mas a Bíblia faz questão de mostrar que existem erros na minha vida e na sua vida também, para que nós possamos entender que esse projeto que Deus começou lá atrás, lá na eternidade, para chegar até hoje, para que a restauração, o perdão e o arrependimento, a partir daí, eu e você pudéssemos olhar para a cruz, que nos atraiu gentilmente. Mas não é uma coincidência o imperador convocar o recenseamento para esse tempo, amado. Deus tinha um propósito mais alto que apenas uma decisão imperial poderia fazer. Isso estava o quê? Em Miqueias. Nessa ocasião, como na eternidade já havia sido planejado por Deus, que Jesus nasceria exatamente em Belém,
como já havia sido profetizado pelos profetas, e Miqueias era um deles. Miqueias é um profeta que Deus manda ele dar uma palavra de justiça, e ele vai dar uma palavra dura, e Miqueias fica bravo com Deus. Interessante a história de Miqueias. Deus fala, o senhor só me deu profecia dura, vai lá falar isso, e Deus fala, tá bom, Miqueias, vou te dar uma coisa que ninguém sabe, só você vai saber, aonde o meu filho vai nascer, e escreva aí, em Belém. Ah, sério? E Deus revela, olha que privilégio que Deus deu. Interessante que Deus podia dizer, ô Miqueias, cala a boca, você é meu servo, faça o que eu mandei você fazer, fica quieto, rapaz. Como Deus poderia falar para Abacuque, quando Abacuque fala, eu estou orando aqui feito besta, o senhor não está me escutando, fica quieto, rapaz. Não. Como que Deus permite as nossas limitações, e nas nossas limitações, nas nossas fraquezas, rasgarmos os nossos corações e dizer, Senhor, o que vai acontecer em 2024? Senhor, tenha misericórdia de mim, Senhor, eu estou com medo. Deus permite as nossas angústias, as nossas mazelas, os nossos medos serem apresentadas sobre a mesa. Mas Deus não quer que nós ficamos olhando e nos alimentando dessas mazelas. Deus quer como Abacuque, ainda que falte figo na figueira, ainda que falte qualquer coisa, todavia eu esperarei no Senhor. Assim como Miqueias, eu sei quem é o meu Senhor. Eu sei que Ele é o meu Deus. Essa é a grande promessa. Então, quando você olha para aquilo que Deus está movendo a história, movendo um decreto, construindo algo novo, você tem que olhar a perspectiva do que Deus pode fazer em 2024 na minha vida e na sua vida. Por mais que você tenha um monte de profecias. E eu tenho as profecias escritas. E eu sei o que eu falei em 2023, na virada do ano, de 2022 para 23. Eu sei o que eu falei em 2019 para 2020, porque eu escrevo para vocês. Havia uma época que o José Luiz imprimia e colocava ali. Não sei quem se lembra dessa época. Ficava imprimindo o ano inteiro as profecias que eram faladas para essa casa. E eu fazia questão, sabe por quê? Porque eu sempre acreditei naquilo que Deus me falou. E eu não tinha medo de alguém ir lá, ué, pastor, isso aqui ainda não aconteceu. Eu falava, toma posse. Sexta-feira, uma pessoa me ligou, eu estava saindo aqui na hora da chuva, bem da chuva, tinha dado carona para alguém, voltei para ver a chuva, né? E fui orar para uma pessoa, e a pessoa falou, pastor, quando o senhor, não é nem da Monte, quando o senhor vem aqui, o senhor ora, parece que o céu se abre. Falei, amém, então que o céu se abre também sobre a Monte Hebron, eu pensei. Mas aí eu falei, estava perto de outro lugar, falei, parei para ver o carro, sabe o testemunho do Anderson? Gente, vocês não têm uma ideia, eu vou deixar para ele contar o que está acontecendo com aquele carro. Aquele carro, vocês vão ver o que Deus está fazendo naquele carro. Porque quando Deus faz, Deus não devolve a coisa pela metade. Como Deus é bom. Como Deus é bom. Mas, meu amado, naquela semana, uma pessoa de Curitiba teve um assalto. E ela me ligou. Olha, ele deu testemunho no domingo, ela me ligou na quarta-feira. E eu falei, eu tenho uma notícia boa, uma notícia ruim. Falei, notícia boa, que eu teve um testemunho nesse domingo de uma pessoa que também foi assaltada. Eu dei uma palavra para ele, que Deus ia devolver. E ele acreditou e Deus devolveu. Ah, então eu também tomo posse, pastor. Eu falei, amém. Só que levou 8 anos. Ele falou, o quê? Eu falei, é. E eu falei domingo, você lembra? Eu falei, se Deus falasse que ia demorar 8 anos, eu tinha ficado de boca quietinha. Eu só falava, Anderson, Deus sabe, Deus sabe, Deus sabe. Porque às vezes, meu amado, quanto tempo levou, ou quanto tempo leva uma palavra profética para se cumprir, eu não sei. Mas eu já disse isso, eu tenho palavra de, né, a Ângela sabe, desde 2002, que ainda não se cumpriram nessa casa, e eu tomo posse, eu creio. Então vivemos um momento caótico, desanimador da história, mas devemos crer que apesar de todo o desmando dos governantes, do Supremo, não Supremo, desse mundo, nosso Deus ainda está sentado sobre um alto e sublime trono, e todas as coisas estão ao alcance das suas mãos. Entra dino, sai dino, cai dino, sobe dino, vai dino, meu amado, quem está no controle da história ainda é Deus. É claro que algumas coisas nos assustam. É claro que algumas coisas nos deixam desesperados.
É claro que alguns planos econômicos deixam a gente assim, mas pense bem comigo. 10 pragas caíram no Egito. Imagina você andando e sabendo que vem uma multidão de gafanhotos atacando a casa do vizinho que não tem a proteção de Deus, e você, na minha não aconteceu nada. Imagina uma multidão de rãs entrando na casa do vizinho, você, na minha não aconteceu nada. Imagine 10 pragas caindo naquela região, e na região ou no lugar onde estava o povo de Deus não aconteceu nada. Eu creio que é hora de nós entendermos que é esse milagre que a igreja precisa viver. E não é para a igreja ficar bem feito. Não é isso. Pelo contrário. É hora da igreja olhar e dizer: a boa e poderosa mão do Senhor está sobre as nossas vidas. Olha o quanto que Deus... Essa água é minha ou é da Laura? Você não bebeu não, né, Laura? Você não vou descobrir os teus segredos, hein? Então, nós precisamos começar a viver os decretos de Deus e não os decretos dos homens. Quando os muros de Berlim caíram em 89, uma missão chamada Portas Abertas, do irmão André, eles entraram, né, na Alemanha Oriental, e eles foram, principalmente, países pequenos, aqueles chamados países satélites, proibidos, onde o evangelho não podia entrar, e eles foram desesperados para achar algum cristão ali. E o que assustou eles é que eles acharam muito mais cristãos convictos ali do que do outro lado. Pessoas que foram visitados por anjos. E tem uma cena que eu já contei uma vez aqui, que eles levaram Bíblias. E aí eles começaram a distribuir Bíblias. Aí a fila era enorme. Aí tinha uma Bíblia. Aí ele teve a ideia de rasgar a página, da página. E aí eles voltaram para pegar mais Bíblias. Aí, quando eles estavam voltando, eles pensaram: e aquele cara que pegou aquela página da genealogia, né? Já viu aquela página da Bíblia que ninguém lê? O fulano que gerou fulano, que gerou fulano, que gerou fulano. Aí o cara pensou o seguinte: não, esse cara não pode estar firme na fé. E aí eles tentaram achar quem pegou aquela página. Como é que foi a sua vida? Amado, cada dia Deus me fortaleceu, cada dia Deus falava comigo. Sim, mas falava com você que cada dia que eu li a palavra, Deus me fortalecia. Mas que palavra? Essa palavra. Mas como é que Deus falava aqui através de você? Sabe o que ele falou? Irmão, tinha dia, eu decorei esses nomes, tá? Ele falou: de tanto eu ler, eu decorei esses nomes. Tinha dia que eu acordava desanimado. Aqueles nomes pareciam uma torcida organizada. Era o fulano, é o ciclano gritando: vai lá, eu consegui, você consegue. Aí uma outra vez eu estava tão desanimado que eu tive uma ideia. Peguei o último nome, botei uma vírgula e escrevi o meu nome. Aí eu imaginava uma chamada no céu: fulano, ciclano, e o último nome era eu, e eu falava presente. Então todo dia aqueles nomes me fortaleceram. Quando eu li isso aí, eu falei: cara, ele nem sabe, mas Hebreus fala isso, uma nuvem de testemunha fortalecia a igreja. Amado, não é aquele versículo chave: Senhor, fala comigo, fala comigo. Não é aquele versículo chave que vai falar com você. Pode ser um versículo qualquer. Já viu aquela pessoa, né, que está: Senhor, fala comigo, fala comigo. Aí abre a Bíblia e põe o dedão, né, e cai naquela parte: hoje mesmo vai estar comigo no paraíso, né? Aí não dá certo, né, alguns versículos, né? Aí ele fecha a Bíblia: Senhor, fala de novo, fala de novo. Aí ele põe o dedão e Judas foi e enforcou-se. Não, Senhor, mais uma vez, última vez. Aí cai lá em Provérbio: vai e faça o mesmo. Não, Senhor. Avançando. E ele tem decretos em nosso favor, meu amado. No momento certo, ele levantará a sua parte, a sua mensagem, faltou aqui, tá? E cumprirá todas as coisas para o seu próprio louvor. O decreto que Deus tem para a minha vida não é para você ser o bacaninha nem o queridinho de Deus, mas para que o louvor que ele recebeu hoje aqui, que eu senti, que eu vi, de todos dessa equipe de louvor, seja esse cheiro suave e agradável, onde Deus fala: gostei, senti prazer.
Deus quer me abençoar, Deus quer te abençoar, seja com uma promoção, seja com um emprego fantástico, seja com riqueza, seja com a mega sena, seja com o que for, Deus quer te abençoar. Não para você ser um cara asqueroso, arrogante, mas para que o teu coração continue sendo aquele coração que sabe que cada dia você possa dizer Ebenezer, Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Quando a Bíblia diz que Jesus é a raiz de Davi, isso significa que nele se cumpre verdadeiramente a promessa de governo dos povos, feito a casa de Davi. Feita a casa de Davi. Esse decreto, no tempo certo, onde chegou o momento, e naquela manjedoura, naquele lugar mais simples, e talvez aqui já começa o grande ensinamento, né, do Evangelho, do verdadeiro Evangelho, da simplicidade que Jesus vai nascer. Não nasceu num palácio real, não nasceu numa questão, tanto é que os magos ficaram impressionados. Os magos acharam que ia encontrar, né, Jesus num palácio maravilhoso, e eles ficaram assustados ao eles encontraram Jesus. E para quem não sabe, meu amado, os magos deram o quê? Ouro, incenso e mirra. 3 coisas. Por que ouro, incenso e mirra? Por que não deram pedras preciosas, turquesa, rubis, outras coisas? Mas por que ouro, incenso e mirra? Porque daqui a pouquinho José e Maria iriam fugir para o Egito. E no Egito, o judeu não era aceito. Até hoje, né? E lá no Egito, o ouro, o incenso e a mirra faz parte da religião egípcia. É como se você chegasse num país como a Venezuela com $100. Mesmo no Brasil hoje, infelizmente, né? Com $100 você já está com um valor muito mais do que R$100. Então, todo o tempo que José e Maria ficaram no Egito, eles não trabalharam. Eles sobreviveram com ouro, com incenso e com a mirra, que Deus já falou. É como Deus falasse assim, ó, vocês vão ficar lá e tudo que vocês, a provisão que vocês vão precisar no Egito, eu já estou colocando. Meu amado, a provisão que eu e você precisaremos para 2024, o ouro, o incenso e a mirra, Deus traz como decreto na minha vida e na sua vida. Meu amado, Jesus é o único nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Atos. Leia a Bíblia. Não existe outra maneira de sermos salvos. Não é a minha reza, não é a minha promessa, não é a minha romaria, não é o meu santo, não é o meu crucifixo, não é o meu rosário, não é o meu óleo santo, não é o meu chofar, não é o meu talite. É só Jesus. Nós precisamos entender essa verdade. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ninguém pode fazer essa ponte, a não ser Deus, a não ser Jesus. Por isso que ele morreu, tá? E nós precisamos entender isso. Então, naquela noite em Belém, nasceu o sol da justiça. Nasceu a resposta da graça que foi dada aos homens. Se o Guilherme estivesse aqui, ele estaria preparando o cântico do G3, resposta de Deus, com toda certeza. Tá. Ô Gui, ele vai assistir à noite. Com certeza ele cantaria essa música. Conhece do G3, a resposta de Deus, né? Tá. Naquela noite nasceu a resposta de Deus, meu amado. Você já pensou a alegria do mundo espiritual e a tristeza do inferno? Porque eles tentaram tudo. O decreto que eles colocaram no coração de Herodes é quando eles souberam que eles não conseguiram e nasceu o Messias, vamos matar, vamos matar. E é interessante que o mundo espiritual escondeu Jesus. Como nós não conseguimos entender isso? Quando Jesus se manifestou, porque ele só podia se manifestar com 30 anos de idade na cultura judaica. Com 30 anos de idade, ele vai na sinagoga, e quem completava os 30 anos de idade tinha o privilégio de ler o texto do pergaminho. Coincidência? Claro que não. Naquele dia, o texto era Isaías. Exatamente o texto de Isaías que fala do Messias. Tá? E ele abre e ele começa a ler. E no meio da sinagoga tinha uma pessoa que tinha um demônio dentro.
o demônio reconhece a voz de Jesus. Porque esse demônio é um dos anjos que rebelou. E ele morava nas regiões celestiais. Ele conhecia a voz de Jesus. Sabe que ele fala? Oh, eu sei quem é você. Já chegou a hora? Olha só que interessante. Está na Bíblia. E ele fala, já chegou, a nossa hora já chegou? A nossa hora já chegou? E Jesus simplesmente termina o texto sagrado. E ele começa o ministério dele vai caminhando. E aí toda a armação é feita. E aí Jesus é crucificado. E quem assistiu o filme Nefários, né? Nefários, sabe? O inferno, o demônio, conseguimos matá-lo crucificado, vencemos. E aí ele está naquele túmulo, o inferno comemorando, o diabo lá tomando aquela né, cervejona, tu brindando com os capetas. Não que a cerveja é pecado, tá, gente? Por favor, tá? Mas brindamos, lá, tomando alguma coisa lá. Matamos ele. Aí, de repente, escuta a notícia, ele ressuscitou. Você já pensou? Como assim? Como assim? E ele apareceu para os seus 12. E ele apareceu para os 500. E ele continua fazendo sinais. Amado, esse é o verdadeiro Natal. A graça não é uma permissão para pecar, meu amado, mas é um convite para sairmos da manjedoura e irmos para o Calvário e ali vivermos nossa nova história. A igreja brasileira está caindo no mesmo erro da igreja americana alguns anos atrás. A graça barata. Eu posso cometer esse erro. Eu cometo, peço perdão. Eu cometo, eu peço perdão. É hora da gente dizer, eu não quero mais isso. Eu não posso mais com isso. Eu quero viver uma nova história. Eu preciso viver uma nova história. Eu quero sair e caminhar e dizer, Senhor, eu quero tomar essa cruz. Por mais que a minha carne goste daquela outra situação, eu quero tomar essa cruz. E eu quero caminhar para uma nova história. Nós precisamos. Eu preciso, você precisa caminhar para isso. Nesse caminhar, falta um R. Eu fiz ontem à noite. Nesse caminhar somos confrontados em nosso interior para vivermos uma revolução interna, onde o mundo vai entender através de nós o verdadeiro sentido do Natal. Aí o mundo vai entender o verdadeiro sentido do Natal. Pastor, eu posso ter árvore de Natal em casa? Pode. Posso ter, se o pastor de vocês está ficando Papai Noel, por que vocês não podem ter árvore de Natal em casa, meu amado? Às vezes nós pegamos e combatemos tantas coisas e esquecemos que não é isto. É vivermos a verdadeira essência. É claro que não foi no dia 25 de dezembro. Existem duas teorias, uma em março e outra em outubro. A mais aceita é em outubro. A menos aceita é 29 de março. Não sei por que 29 de março, sabe? Mas eles dizem, não é por causa de uma questão, né? Mas assim, diz que é março, né? Mas a mais provável é em outubro. Não importa a data. O que importa é que um dia no calendário humano, a graça se fez graça. A graça nasceu. Então, se ela nasceu em outubro, a graça verdadeira nasceu. E essa graça nasceu em março. Amém. Graça dupla graça. E assim Deus vai trabalhando, de graça em graça. Tá bom, Ângela, já parei já. De graça em graça, de graça em graça. É assim que Deus trabalha na minha vida e na sua vida, meu amado. Não importa a data. O que importa é que um dia essa graça nasceu. Viva o verdadeiro Natal. Seja com festa, com parentes, mas acima de tudo, com certeza da sua salvação. Esse é o verdadeiro Natal. Monte Hebron, Feliz Natal.